Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Juiz corrupto humilha general negro do exército. 5 dias depois ninguém consegue acreditar. Adama Campbell, general do Exército Nacional, não era simplesmente uma mulher de princípios. Ela era um monumento vivo de coragem e resiliência. Nascida em um bairro de classe trabalhadora onde as oportunidades eram escassas e a pobreza era generalizada, ela viu seus pais lutarem todos os dias para garantir um futuro melhor. Seu pai, um operário de fábrica, e sua mãe, uma professora, incutiram nele desde cedo a importância do trabalho duro, da disciplina e da dignidade. Eles lhe ensinaram que, em um mundo que tende a minimizar as vozes das mulheres e marginalizar as minorias, somente a excelência poderia protegê-la do preconceito e levá-la ao sucesso. Desde jovem, Adama queria escapar desta vida difícil, não por meio da fuga, mas por meio da transformação. Ela lutou contra o destino, superando obstáculos que poucos homens, e ainda menos mulheres, ousaram enfrentar. O exército, tanto um refúgio quanto um meio de progresso, ofereceu a ela uma plataforma onde ela poderia provar seu valor. Suas habilidades estratégicas e capacidade de liderança a levaram ao topo, apesar da resistência constante daqueles que a viam como uma anomalia. Uma mulher negra nos altos escalões das Forças Armadas era uma anomalia para muitos, mas para Adama era uma certeza. Ela pertencia àquele lugar, e ninguém jamais poderia desalojá-la. Aos 35 anos, ela se tornou a general mais jovem da história de seu país, uma distinção que, longe de torná-la arrogante, a transformou em um modelo de integridade e dedicação. Sua rápida ascensão não foi resultado do acaso, mas da aplicação rigorosa de princípios imutáveis. Ela nunca se permitiu falhar em seus compromissos, e cada decisão que tomou foi ditada pelo que ela considerava ser o melhor interesse do país. Seus subordinados a respeitavam não apenas por sua habilidade militar, mas também por seu carisma e liderança justa, e mesmo aqueles que tinham dúvidas sobre ela, por causa de seu gênero e cor de pele, eram forçados a reconhecer sua autoridade. Os desafios, no entanto, nunca cessaram. Embora ela tenha conseguido se impor diante das constantes críticas de seus colegas homens e das dúvidas incessantes em torno de sua identidade, um incidente logo ocorreria que colocaria em questão tudo o que ela havia conquistado e abalaria os alicerces de sua carreira. O tribunal, naquele dia, não era simplesmente um lugar de julgamento, mas um espaço onde Adama se veria confrontada com o injustificável, um sistema que parecia ter a intenção de derrubá-la. Não havia nada de peculiar na aparência do tribunal, mas algo sufocante na atmosfera. O cheiro da madeira polida dos bancos e o eco das vozes sussurradas pareciam ter uma estranha intensidade. Poucas pessoas estavam presentes, mas aqueles que estavam, as testemunhas e seus advogados, pareciam envergonhados com a reviravolta dos acontecimentos. Adama era muito versado em armas legais e judiciais, tendo frequentemente testemunhado em casos relacionados à disciplina militar. Mas hoje ela não estava lá como testemunha. Ela era acusada. O juiz Rousseau, um homem de cerca de 60 anos, conhecido por sua aparente imparcialidade, examinou-a com um olhar penetrante, quase desdenhoso, como se ela não passasse de uma silhueta a ser condenada. Naquele momento, Adama entendeu que aquele julgamento não era apenas uma questão legal. Era um choque entre o poder de um homem e a dignidade de uma mulher. Rousseau, sem dizer uma palavra a princípio, observou silenciosamente, como um predador estudando sua presa. Adama, por sua vez, sabia que cada movimento seria dissecado, cada palavra usada contra ela. Ela permaneceu ereta, ombros retos, olhar fixo à frente, mas totalmente consciente da fragilidade daquele momento. Seu sangue estava fervendo quando, finalmente, Rousseau quebrou o silêncio, mas suas palavras foram tudo menos neutras. Madame Campbell, disse ele, em tom quase divertido, a senhora é acusada de abusar do seu poder e favorecer seus aliados pessoais em detrimento da nação. Este tribunal examinará suas ações cuidadosamente. Os olhos deles se encontraram. O tom de Rousseau não deixou espaço para discussão. Ele parecia querer reduzi-la a uma mera peça em seu jogo de poder. Suas acusações eram vagas, infundadas, mas o efeito foi imediato. Cada palavra que ele falava parecia uma gota de veneno, destinada a infectar a imagem de Adama. As acusações eram absurdas. Adama sabia, no fundo, que aquilo era uma armação. Ela nunca tomou uma única decisão contrária aos interesses da nação. Seus aliados eram apenas colegas com quem ela compartilhava ideias em comum,
Mas Rousseau não se importava. Ele preferiu se concentrar em insinuações e acusações infundadas, em vez de fatos. Foi um ataque calculado, e cada pergunta feita era apenas mais um golpe em sua honra. A dama sabia disso, mas manteve a calma. Não estou impressionado com a sua posição, senhora Campbell. A senhora é uma mulher num mundo de homens. E é negra. Isso bastará para convencer este tribunal da sua inocência. Suas palavras caíram como um chicote. Um silêncio glacial caiu sobre a sala. A dama sentiu um calor crescendo dentro dela, um fogo interior pronto para explodir. Mas em vez de ceder à raiva, ela respirou fundo. Ela já havia entrado nessa batalha muito antes deste tribunal e não se deixaria desestabilizar por palavras maliciosas. Minha honra e minha carreira são construídas com base na integridade. Se este tribunal é tão cego à verdade, então é uma vergonha para este país, respondeu ela friamente, com os olhos fixos em Rousseau e o olhar firmemente ancorado no do juiz. O juiz ergueu as sobrancelhas, visivelmente irritado com sua audácia. Ele não respondeu. O tribunal, ainda tomado pelo silêncio, parecia refletir a tensão no ar. Rousseau, que pensou que poderia quebrá-la com suas palavras, se viu diante de uma mulher que, longe de se intimidar com sua autoridade, se erguia mais orgulhosa do que nunca. A justiça não era mais um mero processo judicial, estava se tornando um campo de batalha onde a dama não estava apenas defendendo sua carreira, mas também sua honra, sua dignidade e seu lugar em um mundo que muitas vezes tentava esmagá-lo. A cena que se desenrolou neste tribunal, muito mais do que um simples julgamento, tornou-se um símbolo da luta das mulheres, e em particular das mulheres negras, contra um sistema que buscava silenciá-las. O julgamento terminou com uma nota amarga, deixando um gosto de traição na boca de a dama. Ao sair do tribunal, cada passo ecoava com injustiça, e ela sabia que este não era um julgamento feito com base em fatos ou evidências sólidas, mas sim uma manobra política, uma tentativa de desestabilização. O juiz Rousseau não tentou simplesmente condená-la, ele queria silenciá-la, fazê-la ceder sob o peso de seus preconceitos e de sua posição. A dama foi escolhida como alvo não apenas por sua reputação de mulher autoritária, mas também por sua audácia em se afirmar em um mundo onde homens de sua posição eram numerosos e onde as mulheres, especialmente as negras, não tinham lugar. Rousseau nem sequer lhe ofereceu o direito de ser julgada simplesmente por suas ações. Ele a acusou, sem hesitar, de ser usurpadora de um poder que ele considerava ilegítimo, por ser mulher, e mais ainda, negra. A mídia, como sempre, ecoou o evento. Mas enquanto a dama esperava um forte apoio dos jornalistas, ela ficou decepcionada. Alguns elogiaram a ousadia de Rousseau, chamando sua atitude de imperativa e decisiva, como se a justiça consistisse em esmagar um indivíduo em nome da ordem. Outros retrataram a dama como uma figura isolada, uma exceção no exército, e não como uma pioneira que havia trilhado seu próprio caminho com disciplina e justiça. Mas o murmúrio foi ouvido entre os poucos jornalistas esclarecidos e cidadãos críticos. Uma injustiça estava sendo tramada, e a dama era vítima dessa farsa judicial. Pouco a pouco, as primeiras vozes foram se levantando, não apenas para apoiar a dama, mas para denunciar a maneira como a instituição judiciária parecia ser usada para silenciar qualquer forma de desafio às estruturas estabelecidas. Grupos de mulheres, ativistas de direitos civis, figuras políticas e intelectuais começaram a se posicionar, destacando o tratamento degradante de Rousseau a ela. O país começou a vibrar ao ritmo dessa crescente indignação. Petições circularam, manifestações de solidariedade foram realizadas nas principais cidades e milhares de pessoas, especialmente mulheres negras, se reuniram em protestos silenciosos para apoiar a dama. Foi como se uma onda de choque tivesse passado pelo país, abalando certezas profundamente arraigadas. A opinião pública, até então indiferente, voltou-se gradualmente para a dama, consciente de que o caso ia muito além de uma simples acusação de corrupção. Foi uma batalha contra a dominação patriarcal e racista, contra um sistema de justiça que não era cego, mas cúmplice de um sistema opressor. Apesar da pressão, a dama permaneceu implacável. Ela sabia que o resultado dessa batalha jurídica não seria decidido apenas nos tribunais, mas na capacidade do país de se enfrentar, de desconstruir velhos estereótipos e preconceitos arraigados. Ela se sentia presa pela máquina judicial que a esmagava lentamente, lutando contra os ventos contrários que já havia enfrentado em sua carreira militar, mas a magnitude da traição era um novo peso, difícil de suportar. No entanto, o que poderia ter sido uma derrota esmagadora se tornou um catalisador.
Seus aliados, tão discretos quanto poderosos, trabalhavam nas sombras. Os rumores, inicialmente insidiosos, tomaram forma. Rousseau não era o juiz imparcial que dizia ser. Houve rumores de corrupção, acordos secretos, ligações com lobbies poderosos e até manipulação para enfraquecer a dama, cuja influência crescente estava se tornando uma ameaça para certos círculos de elite. 5 dias após o julgamento, o país inteiro foi abalado por uma revelação inesperada. Uma investigação interna, conduzida por figuras influentes do governo, revelou evidências contundentes contra Rousseau. Transferências bancárias suspeitas, comunicações criptografadas com grupos de interesse privados e depoimentos de antigos colaboradores que revelaram suas relações obscuras com círculos corruptos de influência confirmaram que Rousseau havia sido comprado para desacreditar a dama. O homem que, como juiz, deveria encarnar a justiça, era na realidade um fantoche dos poderosos que o manipularam para bater em uma mulher que não se deixava dominar. A revelação foi explosiva, um escândalo que explodiu nos jornais e na televisão. Rousseau não era mais um juiz implacável, mas um traidor aos olhos da nação. Ele abusou de seu poder, traiu sua posição, e a opinião pública não podia ignorar isso. O presidente falou imediatamente, suspendendo Rousseau de suas funções e anunciando a abertura de uma investigação sobre seu comportamento. A nação ficou chocada, mas pelo menos a verdade estava começando a emergir. A dama, por sua vez, havia recuperado sua honra. Mais ainda, ela era agora um símbolo de resistência às estruturas opressivas, um ícone para mulheres e homens que viviam à sombra do preconceito. A sua reabilitação não se limitou a um simples regresso às funções. Ela era um farol para aqueles que foram silenciados. Manifestações a seu favor se multiplicaram nas principais cidades do país, transcendendo fronteiras sociais e raciais. Homens e mulheres de todas as origens se reuniram para celebrar sua coragem e integridade. A mídia, pega de surpresa, teve que admitir seu erro e dar voz àqueles que a apoiaram. Internacionalmente, governos estrangeiros elogiaram sua coragem indomável, e convites começaram a chegar de organizações e conferências internacionais sobre direitos das mulheres, justiça e direitos civis. O que parecia um fim trágico para a dama se transformou em um ponto de virada histórico, não apenas para ela, mas para todos aqueles que, como ela, foram marginalizados por um sistema injusto. A luta de a dama não era mais apenas uma questão pessoal. Representou uma vitória coletiva contra as forças do patriarcado, do racismo e da corrupção, um símbolo do que pode acontecer quando a integridade se opõe à injustiça, apesar das dificuldades. Algumas semanas depois, a dama se viu cara a cara com Rousseau, mas desta vez o ambiente era radicalmente diferente. Não era mais um tribunal, onde as leis e a aparência dos outros ditavam cada movimento. Não, hoje eles estavam sozinhos em um escritório escuro do exército, um espaço frio e sem janelas, onde o poder não era mais medido pelo reconhecimento público, mas pelas almas dos indivíduos. Rousseau, antes tão implacável e tão seguro de si, era agora um homem degradado, com o uniforme amassado e o rosto marcado pela derrota. Ele desabou na cadeira, como uma marionete sem cordas, um homem quebrado pela própria arrogância e ego inflado. Lá, naquela sala, ele foi destituído de seu poder, de seu status, e diante de a dama, ele não era nada mais do que um espectador indefeso de sua própria queda. A dama, que passou por tanta coisa para chegar até ali, permaneceu firme e calma, como um pilar indestrutível em um mundo que tentou esmagá-la. Num tom firme, mas implacavelmente calmo, ela quebrou o silêncio. Você achou que poderia me fazer dobrar? Você achou que uma mulher negra, uma militar, seria fácil de destruir? Suas palavras atingiram Rousseau como um soco. A dama já havia compreendido, muito antes desse confronto, que a guerra travada contra ele não era simplesmente a de um julgamento judicial, mas a de resistência à injustiça sistêmica, à corrupção e ao racismo arraigado. Ela sabia, e esse confronto era prova definitiva, que a verdadeira força não residia na violência ou na humilhação, mas na dignidade, na coragem de permanecer fiel a si mesmo, mesmo quando todos tentavam esmagá-lo. Rousseau, que esperava repreensões violentas e explosões de raiva, permaneceu em silêncio. Ele estava como que paralisado, congelado sob o olhar daquela mulher que, apesar de tudo que ele tentará fazer com ela, não vacilara. Ele sabia no fundo que não tinha desculpa. Ele acreditava que sua posição, sua influência, seus aliados nas sombras poderiam apagar tudo, que a injustiça que ele infligiu à dama ficaria impune. Mas ele estava errado.
O poder que ele abusou na tentativa de destruir uma mulher negra, de afirmar seu domínio sobre ela, não era nada comparado à força interior de Adama. Ela não apenas sobreviveu à humilhação, ela transcendeu. Suas palavras ecoaram uma última vez pelo escritório. Você me humilhou publicamente, mas não viu minha verdadeira força. Não é o poder que você detém que determina o valor de uma pessoa, mas a dignidade com que você luta suas batalhas. Rousseau não respondeu, pois sabia que cada sílaba de Adama era uma verdade que ele não podia mais apagar, um golpe desferido onde mais doía. Adama não precisava gritar, se vingar. Ela não precisava fazê-lo pagar por seus atos. Sua vitória estava em sua presença, em seu silêncio imponente, em sua capacidade de se manter firme diante daquele que queria destruí-la. Rousseau, antes orgulhoso de seu status e posição, agora se via à mercê de seu próprio fracasso. Ele não era mais o homem todo-poderoso que pensava ser. Ele era a personificação da corrupção e da arrogância que, nas sombras, tentava destruir aqueles que ousavam desafiar a ordem estabelecida. O olhar de Adama, frio e determinado, era um espelho de seu próprio colapso. Ele queria destruir uma mulher negra, mas acabou destruindo a si mesmo, tendo sua honra pisoteada por suas próprias ações. Ele entendeu, tarde demais, que a verdadeira autoridade não residia em instituições ou posições, mas na capacidade de permanecer fiel aos próprios princípios diante da adversidade. Adama Campbell não era mais apenas um general respeitado no exército. Ela se tornou um símbolo vivo de resiliência, dignidade e justiça. A guerra que ela travou não foi apenas uma vitória pessoal. Ela havia escrito uma nova página na história do país. Sua força não estava na capacidade de esmagar os inimigos, mas na capacidade de se erguer repetidamente, a cada golpe desferido. Ela provou para si mesma e para todos que a observavam que a verdade sempre surge, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua dignidade e perseverança eram armas mais poderosas do que qualquer poder que pudesse ser tirado dele. A história de Adama Campbell marcou uma virada na luta pela igualdade. Representou não apenas uma vitória individual, mas uma vitória coletiva contra estruturas de poder corruptas, contra o preconceito racial e de gênero. Ela personificou a coragem de uma única mulher, de uma única pessoa, capaz de mudar o curso da história. O mundo entendeu que dignidade, perseverança e verdade poderiam esmagar o preconceito e a corrupção, mesmo quando pareciam estar enfrentando forças muito mais poderosas do que eles. Assim termina a história de Adama Campbell, uma mulher que, apesar da opressão, nunca se deixou esmagar, uma mulher cujo legado agora era mais forte do que qualquer coisa que ela havia enfrentado. Ela provou que mesmo em tempos de crise, quando tudo parecia perdido, a coragem de uma única pessoa poderia mudar o curso da história. Não foi o poder dos homens que definiu o mundo, mas a força interior daqueles que, como Adama, escolheram se levantar contra a injustiça.